Olha, estamos de volta, última parte do nosso programa Tribuna na TV, nessa sexta-feira, dia 25 de outubro, aqui na nossa TV MCA Canal 6, em Itapema, Itajaí, Navegante pela Via Cabo e também pela internet tvmca.com.br. Vamos lá que estamos com o doutor Bortolato e ele hoje um bloco a mais aqui com a gente no quadro Pergunte ao Doutor. Ô Lacerda, eu posso perguntar da Marina? Aqui da Marina, eu tive problemas assim também, não só fora do prédio, como na garagem do prédio também. A Marina diz que mora num edifício no centro da cidade e que o seu veículo já apareceu várias vezes riscado. Mas o teu tinha um motivo. Atos de vandalismo. A Marina, desconfia que seja ato de vandalismo, mas não tem certeza, já que falou com o síndico e até agora nada foi resolvido. Ele quer a sua opinião. Ela mora no edifício, na centro da cidade, seu carro já apareceu várias vezes riscado. Provavelmente no interior do prédio, né? É o que ela diz aqui, né? Assim, a prática tem demonstrado que os carros que são riscados dentro de edifícios, normalmente, parece que tem uma pesquisa que em torno de 80% é porque o dono do carro tem alguma divergência com alguém dentro do condomínio do edifício. Então, aqueles 20% é porque de crianças, de algum vândalo, porque deixou um meio pneu dentro da faixa do outro, deixou lá na rua pessoas com problemas mentais agora, com uma série de problemas. Então, tem vários tipos, mas 80% é porque o dono do carro tem divergência com alguém lá dentro que surgiu algum problema. Quando acontece isso, naturalmente, é aconselhável hoje que todos os edifícios, até para evitar furto, evitar esse tipo de coisa, se disponha de câmeras de segurança, que são baratas hoje, para evitar que haja esse tipo de coisa. Porque o condomínio é responsável quando acontece um problema desse com um de seus moradores lá. Então, se não tiver uma prova concreta e tiver uma prova de que ali, tem que provar naturalmente que o carro foi riscado dentro do condomínio. É uma prova meio difícil, porque aí não é relação de consumo, não vai pela lei do consumidor, entendo eu. Então, você tem que cercar, primeiro, realmente de câmeras de segurança para fazer com que amanhã depois o responsável seja punido. Olha, essa situação aqui do Gersino, ele disse que essa semana ele viu na TV um guarda matando um ladrão que estava roubando uma moto. Afinal, diz ele, morte não dá cadeia? Ele poderia fazer isso friamente? Ele vai ser expulso da corporação? Antes do doutor responder, quer dizer, eu daria uma medalha para ele. Doutor, é com o senhor. Na verdade, é assim, nos países desenvolvidos, e vamos dar dois exemplos aqui, digamos, Estados Unidos e Inglaterra, pelo que a gente vê nos meios de comunicação, primeiro eles atiram, depois eles fazem pergunta. Você tem visto isso? É verdade. E eles não titubeiam lá quando o sujeito, agora há poucos dias, agora uma senhora com uma criança de colo na frente do Capitólio dos Estados Unidos, ela simplesmente fugiu da polícia, eles atiraram e mataram ela, entendeu? Exatamente. Então, no Brasil, o que tem ocorrido ultimamente, que a gente tem deixado a gente assim empolvorosa, é de que, em grande parte, a imprensa também tem grande culpa nisso aí também, e essas ONGs de direitos humanos, que faz com que o bandido está virando um verdadeiro herói. Ou seja, eles questionam mais o crime que foi cometido pelo guarda, pelo policial, do que o assalto, o crime praticado pelo bandido. E isso está deixando eles em situação cômoda, está deixando eles em situação na frente do policial, está fazendo com que o policial não atire mais, tenha problema psicológico, não siga mais a carreira policial, ou se seguir, vai para a corrupção, porque aí tem outro meio realmente, e isso está criando um problema sério no Brasil. De formas que eu acho assim, que ele vai para matar, então se ele vai para matar e botou o revólver, ele tem que ter consciência que ele vai para morrer também, entendeu? Então, eu acho que o guarda agiu em legítima defesa, ele agiu corretamente e acho que ele não deveria ser punido. Agora, se você me perguntar que ele vai ser punido, eu não tenho dúvida que ele poderá sofrer uma punição e acho eu de forma injusta. E neste caso, infelizmente, o bandido não morreu, doutor. Ele tentou, eu acho que ele agiu dessa forma mesmo, mas era o capitão Cláudio Bernardi, se eu não estou equivocado o nome, né, que estava na parada naquele instante e acabou matando aquele bandido na tentativa de um assalto. Ele não matou, a um rapaz numa moto. Ele não matou, ele feriu e foi para o hospital, infelizmente. Mas o policial não foi punido, pela informação que eu tenho. E se espera que não seja. Tomara, também, né?
Tem outra Marina fazendo pergunta, uma né? outra Marina, também participando aqui do nosso Não é programa. aquela Marina que vai sair aqui no Não, Saco não, da não. Fazenda, não, né? Essa é uma outra? Essa é uma outra Marina. É outra. É outra. Olha, ela disse que o material que as escolas exigem dos alunos é um absurdo, na opinião da Marina. E acha que alguém deveria fiscalizar isso, pois acha que é ilegal e ela acha também que eles ganham muito dinheiro com isso. E ela gostaria de ouvir a opinião do doutor. Marina, infelizmente você tem razão, né? Que hoje tem muita reclamação de pais, que tem, principalmente do primeiro até o segundo grau aí, e as escolas exigem, hoje, pelo que se está vendo, as escolas estão tirando em cima dos pais todo o material que eles estão utilizando para eles, para a escola, para outros fins. Então eles pensam assim, bom, os pais vão pagar lá para nós, por que nós temos que pagar essa despesa toda com clipes, com material, com régua, com borracha, com papel, com cola, com tudo isso? Isso tudo é caro para os pais. Então, devia ter uma associação de pais atuante, devia ter alguns pais que fiscalizassem isso, deveria coibir esse tipo de abuso, de sorte que de tanta reclamação que surgiu no Brasil, o MEC recentemente fez uma resolução, tomou uma posição, fez uma relação do que é compatível, do que é normal e aquilo que for fora do contexto, então o colégio vai ter que devolver esse dinheiro para os pais. O questionamento da Marina vale só para a escola pública ou escola particular também, doutor? Vale para as duas escolas. Quer dizer, Isso é mais ainda particular do que pública. Mais ainda do que Porque isso. a pública, de um modo geral, acaba dando parte do material. E a pública, ela tem... Aí fica uma situação Sim. complicada, porque a escola pública, o governo que deveria dar todas o incentivo, todo o apoio logístico, todo o dinheiro necessário para que a escola fosse arrumadinha, para que os seus alunos tivessem professores, tivessem um quadro, uma carteira adequada, material escolar direitinho, eles não estão dando isso. E aí força a barra em muitos locais, e as escolas, algumas diretoras e algumas professoras, vendo que é humilhante a situação que está passando os alunos, acaba propondo para a Associação dos Pais, acaba propondo para alguns alunos, alguns bilhetinhos para os pais, olha, quem sabe você traz isso e aquilo. Aí, quando vaza para a imprensa, aí Deus acuda, a escola e a diretora é expulsa porque está cobrando alguma coisa indevida. Então, é uma situação que tem que ser analisada pela Associação dos Pais para evitar esse tipo de comportamento. Na doutor, surdina a coisa acontece. é verdade. Nesse caso, olha o caso do Eugênio aqui. Isso é mais comum do que a gente pensa. Ele disse que já é cliente da Unimed, citou aqui inclusive o plano, há mais de 10 anos e que quando precisa fazer uma consulta em um especialista, demora mais de 2 meses. Já pagou 10 anos, hein? Já chegou a ir num médico particular e a pagar a consulta. Então ele quer saber se a Unimed pagará esta consulta e se ele pode, de alguma forma, reaver esses valores, doutor. O que o senhor diria? Essa pergunta dele é interessante. Na verdade, foi feita uma pesquisa recente no Brasil e foi descoberto que 80% dos associados de plano de saúde reclamam muito do atendimento, dos procedimentos, das falhas, dos problemas, das falcatruas dos planos de saúde. E 30% reclamam muito também do problema dos exames que não são complementados, dos exames falhos, laboratórios que são indicados, etc. e tal. E olhe só, curiosamente, 10% dos associados, eles vão se consultar com os médicos da Unimed, ficam insatisfeitos, não tem uma garantia do diagnóstico, porque às vezes eles dizem que são médicos, que são médicos de clínica geral e que não conseguem diagnosticar corretamente o seu problema, e acaba, 10% eu falei, né? Vou repetir, acaba migrando para o médico particular, porque lá ele tem mais segurança, e ele está pagando inclusive isso aí. Quando ele provar, entendo eu, que ele provar que ele foi lá, o médico de plano de saúde deu um diagnóstico errado, ele prova naturalmente com os exames do médico particular. E ele prova lá que ele pagou o exame, não tem dúvida que se eu fosse juiz, eu mandaria o plano de saúde devolver o dinheiro para ele. Mas não vai encontrar facilidade nenhuma, né, o Eugênio, né? Para conseguir essas provas, né, doutor? Não é tão difícil, porque se ele tem naturalmente o dia que ele foi atendido lá, e aí ele vê que o médico, às vezes, geralmente o médico receita um remedinho, digamos assim, ele tem lá o comprovante de que o médico só receitou aquele remédio. Aí, se ele for no médico particular, e o médico particular mandou fazer uns exames, e aí, porque lá nas clínicas, na verdade, nos planos de saúde, eles não gostam de mandar fazer exame, porque o exame é caro para eles. Então, eles acabam fazendo um diagnóstico superficial, e o diagnóstico superficial é da época das parteiras, e isso já não comporta mais no século XXI. Ô, Lacerda, para atender, para encerrar o nosso programa, né, com o doutor Bortolato,
A Mercedes, doutor, ela diz que na sua empresa há vários cargos e que a empresa não equipara os salários para a mesma função. E muitas vezes exigem serviços fora daquilo que foi combinado, daquilo que foi contratado, e ela quer saber se isso está correto, direitos distintos. Quero ouvir a sua opinião, doutor. Olha, a Mercedes, acho que é o artigo 461 da CLT, ele diz o seguinte, ó, cargos iguais, salários iguais. Desde a hora que, naquela função, a pessoa que está entrando tem pelo menos 2 anos de qualificação naquela função. Exemplo, entrou numa empresa, como, digamos, telefonista. Essa telefonista dessa empresa está ganhando 2.000 e ela entrando ganhou R$1.000. Se ela já tem 2 anos na função, a lei diz que tem que pagar salários iguais para cargos iguais, que é um pouco diferenciado do desvio de função. O desvio de função é aquele que você é contratado. Ainda, o exemplo que eu dei, como telefonista. O telefonista tem que ter o telefone, tem que dar um recado. Mas aí o dono da empresa disse, olha, você vai lá lavar o banheiro, você vai levar essa carta, você vai lá na minha casa. Quer dizer, está desvirtuando a função para que ela foi contratada. Não é correlato com a função dela. Se é telefonista, mas tem que eventualmente dar um recado na sala do diretor, essa função é própria, faz parte das atividades que ela foi contratada, das funções que ela vai fazer. O cargo dela é telefonista, mas as funções que ela vai desempenhar é telefonista, e esse recado que ela eventualmente vai dar na sala do diretor faz parte do serviço do métier dela. Esse caso não é considerado desvio de função. O desvio de função é aquele que realmente fica caracterizado de que é um cargo importante, não é importante, um cargo, todo é importante, mas é um cargo, digamos, de telefonista, e o dono da empresa mandar ela fazer limpeza lá no banheiro, que não tem nada a ver com o serviço, com a atividade que ela foi contratada. Doutor, chegamos ao final. Obrigado por estar aqui com a gente durante todo o programa desta sexta-feira. Um grande abraço para o senhor. O recado final aí, doutor. Lembrando, nesses últimos 2 casos, que os 2 cabem indenização na justiça, né? Então, a todos vocês, um ótimo final de semana. Se Deus quiser, a semana que vem estaremos aqui. Obrigado. O telefone ali do doutor. Está no vídeo, 3344-6624, daí você tem mais informações. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor. Olha, você de casa aí, muito obrigado aí pela sua audiência. Na sequência tem o Viva Bem. Nós voltamos segunda-feira às 13h30, 19h45, tem a reprise. Grande abraço, bom fim de semana, tchau. Tchau, doutor. Tchau, Antônio. Um abraço. Obrigado ao doutor Bortolato também. Dá uma seguradinha aí, doutor Bortolato, só um minutinho. Ele deve estar com algum compromisso. Tá, com certeza. Vamos lá. O homem que lê sabe mais, você pode fazer a diferença, e onde falta educação, sobra violência. Um bom sábado, um bom domingo, e a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, gente. Obrigado. Na TV, oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado.